Oi, eu sou Ivy de Oliveira, esse é o meu lugar de fala e hoje nós vamos conversar sobre Estresse. estresse, aquele sentimento que incomoda a gente, principalmente em períodos assim como estamos vivendo no mundo de pandemia, que causa muita ansiedade, nervosismo. Então hoje aqui no vídeo nós vamos trazer algumas dicas para a gente lidar melhor em situações assim e também falar sobre meditação e respiração e tudo mais. Então se você gosta desses assuntos, já ativa o sininho, já segue a gente aqui no canal, porque esse é o nosso objetivo aqui, falar sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e também alguns assuntos relacionados à espiritualidade. Certo, Gustavo? Certo. Então bora começar. Estresse. Que bicho é esse, Gustavo Lui? O que você acha que é? É quando você tá irritado com alguém, aí você pistola, ou quando o chefe te exige muito, aí você fica estressado. A gente conhece muito, né, situações em que nos deixam irritados, com ansiedade, incomodados frente a estímulos negativos. Então, estresse seria, resumidamente, isso, né? Quando o nosso corpo ele ressente negativamente a estímulos, né, que são feitos ou por outras pessoas, ou por situações que a gente se coloca, ou situações do ambiente também, do tipo de trabalho que você tem, ou do lugar onde você mora e tudo mais. Então, temos dados aqui alarmantes da Organização Mundial de Saúde, que afirma que 90%, Gustavo, 90% da população mundial sofre de estresse. Uau! Isso é muito sério, né? O Brasil, ele é considerado, gente, o segundo maior país com índice de estresse, ou seja, do mundo. E a gente tem, assim, 70% da população brasileira que afirma sentir efeitos nocivos do estresse. E quando a gente sabe que a gente está estressado, quando nós temos alteração de sono, né, insônia, que é mais conhecido, quando a gente tem picos grandes de ansiedade ou compulsão alimentar, compulsão por determinadas outras áreas, compras, sexualidade, etc., quando nós temos reações instintivas, vamos dizer assim, não é reação instintiva, não é ação, quando a gente reage às situações, né? Muitas das vezes quando algo acontece na nossa vida, quando a gente está equilibrado, quando nós estamos bem com a gente mesmo, nós não reagimos, a gente pensa, né, antes de agir, a gente consegue ter um raciocínio, uma reflexão para agir. Quando você está em estresse, você só reage. Então, quando alguém fala uma coisa que você não gosta, você vai lá e rebate. Quando alguém respirou do seu lado, você fala, meu Deus, tá respirando do meu lado, para de respirar do meu lado. Então, o estresse, ele geralmente faz com que a gente reaja instintivamente, né, ou reaja a partir de outras áreas do cérebro que não vão ser as áreas mais lógicas ou equilibradas, vamos dizer assim, que não vão trazer equilíbrio, né, pro nosso organismo, vamos dizer assim. E nós estamos, né, nesse momento, hoje é dia 14 de março, dia que nós estamos gravando, esse vídeo vai ao ar no dia 16, e nesse momento nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, uma pandemia do chamado coronavírus. Inclusive, o coronavírus, além de ser um vírus pandêmico relacionado à gripe, a gente também observa que ele é um vírus que trouxe paranoia, né? Porque quando a gente fala de pandemia, é muito natural que as pessoas tenham medo, que nós tenhamos medo frente a uma circunstância que a gente não controla, que a gente não domina. E aí o que acontece com o nosso corpo, né? Com as nossas sensações? Elas ficam mais alertas e o nosso corpo aciona o nosso cérebro reptiliano, que é de fuga, luta, né, de autopreservação. Então a gente tende a ficar mais estressado, né? Então a gente sente nossa respiração alterada, nossas mãos ficam mais geladas, dá mais dor de barriga, né, porque libera mais esfíncter. A gente fica mais nervoso, mais irritadiço, a gente já fica com insônia. Quem é ansioso tem picos, né, de ansiedade muito mais alta, ou pânico, síndrome do pânico. Então nós acabamos que perdemos um pouco a nossa paz, né? Então, pensando em todas essas circunstâncias e seguindo alguns preceitos que eu pratico, né, que o Gu vem praticando também, nós vamos aqui trazer dicas para vocês de como alguns exercícios de meditação podem ajudar a gente a ter um pouco mais de autocontrole. Mas a primeira dica que eu daria aqui nesse vídeo seria
antes da gente entrar em qualquer estado de alerta ou de ansiedade ou de medo, que a gente possa usar o nosso intelecto, porque a gente tem uma ideia equivocada de que as nossas emoções, elas nos guiam, mas na verdade quem comanda as nossas emoções, né, quem manda aí no rolê todo é a nossa consciência. Então se você tem mais conhecimento e você usa a sua racionalidade, né, o seu pensamento, um pensamento científico, se você busca informações científicas em relação àquele assunto, você vai ter muito mais coerência na hora de dizer para sua mente o que está acontecendo, para que você tenha mais paz e mais equilíbrio frente a uma situação como essa. Então, antes da gente ficar o tempo todo no feed do seu celular, vendo vídeos de pessoas comentando e dizendo o que elas acham, ou sem nenhuma informação oficial e deixando você cada vez mais ansioso, mais com medo e nervoso, pare, né? E faça a quarentena do celular, né? Tire a mão desses sites, desses feeds que te deixam ansioso, que não estão acrescentando na sua vida, no seu bem-estar, e foque apenas em informações oficiais. Isso eu acho que já ajuda a aliviar esse pico de estresse dessas informações que vão chegar, porque como o nosso cérebro ele reage a estímulos, então se você vê a imagem de alguém sofrendo, a imagem do vídeo das pessoas da Itália cantando, se unindo, tudo isso vai mover o seu sistema límbico, vai te deixar mais emocionado, mais envolvido com isso, ou seja, mais emoções, mais tensão e talvez mais estresse, se você está muito conectado só com emoção, certo, Gu? A segunda dica que eu vou dar, ela envolve a meditação, porque os neurocientistas também, eu venho fazendo uma pós-graduação em competências socioemocionais e tenho disciplinas de neurociência. E os neurocientistas vêm apontando em pesquisas bem interessantes de que a meditação, ela tem o poder de moldar o nosso cérebro para que a gente possa ter mais equilíbrio emocional, mais inteligência emocional. E as técnicas contemplativas, como todas elas, né, de meditação, mas mindfulness ou Raja Yoga ou práticas mesmo de meditação ativa, elas acionam o oposto do que o estresse provoca na gente. Então, por exemplo, quando você pratica meditação, né, não precisa ser horas de meditação, mas quando você pratica meditação, diz que existe uma redução dos níveis de estresse, aumento da capacidade de concentração, de memorização, desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, desenvolvimento da criatividade, redução da violência, equilíbrio no campo da emoção, redução de dores crônicas, porque a dor às vezes é a tensão, né? Então a gente somatiza, né? Tanto que existe um termo que a gente fala da psicossomatização. Então a gente está com tanta influência emocional, né, que aquilo acaba estimulando o nosso corpo a produzir tantas químicas pesadas que a gente sente dores ou a gente adoece frente a isso. Então isso chama-se psicossomatização. Então a meditação ela também reduz essas dores crônicas, reduz a ansiedade generalizada ou seja, né, melhora a sua condição, o seu bem-estar físico, emocional, tudo. Só que quando a gente fala assim, meditação, a primeira coisa que as pessoas pensam isso é difícil, eu não vou conseguir, ou como é que eu vou tirar esse monte de informações da minha cabeça, como eu vou parar de pensar, né? E a meditação, ela não é parar de pensar, porque a gente não consegue parar de pensar, nossos pensamentos estão circulando o tempo todo, principalmente quando a gente está num pico elevado de estresse, né? Que você está praticamente em pânico, que só fica corona, né? Tudo que fica, né? Então você não vai conseguir tirar, às vezes, essa informação da sua cabeça. Mas é importante a gente dizer que existem diversas técnicas que começam no físico e que podem ajudar a acalmar a sua mente. Então, por exemplo, eu sou também educadora infantil e eu venho testando com as crianças algumas práticas singelas, né, de meditação e de práticas de yoga e que vem ajudando eles a liberar alguns sentimentos, ou de raiva, de insatisfação, de tristeza. Então, eu vou ensinar para vocês agora uma coisa muito simples, né? Muito simples mesmo, que é o Ra. Ra, não é o Har, não é o Har, é o Ra. Falar Ra. Isso não vem de nenhuma escola de meditação, mas eu aprendi essa técnica com uma professora chamada Patrícia Cândido,
E ela é muito interessante, né, essa técnica, porque ela ajuda a gente a liberar rapidamente o sentimento, o pico, né, daquela emoção quando ela tá ali, já você tá explodindo com ela. Então, o que, que nós vamos fazer quando você tá muito ansioso e você não consegue parar de reagir daquela maneira tóxica para você? Então, você vai respirar fundo, né, puxando geralmente o ar pelo nariz. A meditação fala, os pranayamas geralmente pedem que o controle da respiração seja feito pelo nariz, né, respirando pelo nariz. Então você vai respirar pelo nariz. E quando você puxar, toda essa sensação que você está sentindo, você puxa junto com você. Então se é raiva, se é medo, se é angústia, se é dor, você, né, como se você estivesse inspirando aquilo. E aí, na hora que você for soltar, você solta com toda a força dos seus braços, gritando "Ha!" Ficou alto, né? E você solte de verdade com um grito de "Ha!" Você pode fazer isso 3 vezes, 4 vezes, até você se sentir aliviado. Depois que você fizer isso, aí você pode começar a trabalhar a sua respiração mesmo. Então você senta e começa a respirar. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Você pode fazer isso 3 vezes, 4 vezes. E aí você vai sentindo mais calmo, porque à medida que a gente vai regulando a nossa respiração, o nosso corpo vai recebendo essa informação e ele vai mandando estímulos, né, para os nossos sistemas, né, simpático, parasimpático, e aí você vai sentindo um pouco mais do seu corpo se autorregulando. A calma, ela começa a chegar. Então, esse é um primeiro exercício que ajuda. Se você quiser associar a essa respiração reguladora uma musiquinha tranquila, um barulhinho de ondas do mar, se você quiser aproveitar e ouvir um audiolivro, alguma meditação guiada na internet, pode te ajudar também nessa hora. Mas é importante que a gente libere primeiro aquele incômodo, que a gente tire o elefante branco da sala, né? Primeiro, para depois você conseguir de verdade fazer com que outras informações adentrem, né, o seu campo aí emocional, mental, porque fica mais tranquilo da gente poder relaxar. Exercício 2. Exercício 2 é Raja Yoga. A Raja Yoga, ela é uma técnica de meditação que ela não obriga você a ter uma postura certinha de posição de lótus, tampouco ela te fala para você fechar os olhos e ficar mentalizando coisas. Ela é uma meditação que ela une você com a sua verdade, né? E aí ela propõe para você que você sente ou fica de pé, ou fique fazendo o que você está fazendo, mas que você mantenha a sua atenção no tempo presente, na ação que você está fazendo. E que você, quando os sentimentos começarem, as imagens começarem a passar na sua cabeça, que você observe esses pensamentos como se você estivesse assistindo esses pensamentos numa sala de cinema, né? Então, ao invés de você falar, show pensamento, sai daqui, deixa eu meditar, deixa eu descansar, não, que você observe mesmo todos esses pensamentos, para que a partir dessa observação eles possam simplesmente deixarem de ter tanta relevância no seu campo emocional, né? Então, muitas vezes tem pensamentos da gente que parecem crianças mimadas, que ficam gritando na sua frente, né? Ei, tô aqui, me ouve, ou chora, ou se joga, né? E o que você faz com o sentimento desse? Você vai ficar gritando? Para de chorar! Quanto mais você vai gritar, se o sentimento parar de chorar, mais ele vai chorar, não é? Porque uma criança, você fala, para de chorar, ela continua chorando. Agora, se você, ou não dá tanta importância, né? Não é tanta importância, mas você consegue observar aquela situação de fora, né? Os seus pensamentos, né, de fora. Sem julgar. Sem julgamento, né? E você consegue acolher aquela sensação, porque é natural. Então, uma criança chorar, é normal ela chorar. Uma criança, quando ela tá revoltada ou tá com birra, é normal ela sentir birra. Então, por exemplo, quando um aluno meu começa a ter comportamento de birra, eu falo pra ele assim, isso mesmo, solta, chora, isso, pode chorar. É normal a gente sentir assim. É normal a gente sentir raiva porque a mamãe foi embora e deixou você na sala de aula. Tá tudo bem. E aí, quando eu falo isso pra eles, eles se acalmam, porque eles percebem que tá tudo bem eles liberarem aquilo. E depois que liberaram aquilo, eles conseguem lidar bem com as circunstâncias.
Aí eu falo pra eles, agora você pode sentar e ouvir a história. Agora você pode sentar, pegar a sua agenda, colocar na minha mesa. Então eles vão reagindo de forma mais tranquila. Se a gente conseguir usar essa mesma técnica com os nossos pensamentos, isso vai facilitar também com que a gente acolha os nossos momentos de angústia, de alteração, de ansiedade e consiga colocar o que é importante no lugar de importância e tirar aquilo que não é importante, apenas uma expressão da nossa situação momentânea, né, daquela nossa rotina, no lugar dele também. E isso vem ajudando muito a mim mesma, que sempre me considerei uma pessoa muito ansiosa, a resolver meus problemas socioemocionais, de relação, no meu trabalho e etc. Então, se você quer praticar Raja Yoga, é bacana que você possa procurar a organização Brahma Kumaris, que oferece cursos gratuitos, ou procure vídeos deles, ou também que você simplesmente possa sentar-se e que você possa prestar atenção de olhos abertos. Você pode fixar seu olhar num ponto, né, qualquer ponto que você goste, ou olhar para uma árvore, olhar para sua janela, olhar para um quadro, e você fique ali prestando atenção em tudo que vem à sua mente, né? Então, à medida que aqueles pensamentos vêm à sua mente, você observa como você está reagindo e deixa que aquilo passe. Acolha, né? Se você ouvir alguma coisa na sua mente, você pode conversar com você mesmo, falar, você deixa esse sentimento sair. É normal você sentir medo numa situação de pandemia, não é errado, né? E como você pode lidar com isso? Você vai conseguir usar seu intelecto depois que aquelas emoções mais intensas passarem, né? E quando a emoção intensa passa, aí você fala, o que a Organização Mundial de Saúde orientou? Que eu lave minhas mãos, que eu passe álcool em gel e que se eu não precisar, se eu puder evitar locais de muita circulação, que eu faça. Então tá bom, vou fazer a minha parte, vou controlar aquilo que eu posso controlar e vou deixar nas mãos, né, das outras pessoas a competência de cada um em relação a isso. Então você vai usar a sua racionalidade com mais tranquilidade depois que essa emoção pesada passar, né? E o que mais que a gente pode fazer? Eu geralmente também acho muito relevante que a gente mude o foco, né? Então tem meditações que eles são meditações ativas, e a meditação ativa, ela envolve o corpo, alguma ação, porque quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, a gente não consegue ficar parado, sentado, meditando, né? Eu pelo menos não consigo. Então você pode fazer, por exemplo, esse tipo de meditação Raja Yoga aliado a uma caminhada. Então vá caminhar. Ah, mas eu vou caminhar na rua, tem muita circulação. Caminhe na sua casa. Vai caminhando na sua casa. Ou coloque uma música que você gosta e dance. Deixe-se levar pela música. Coloque sua atenção em outro ponto, onde o seu corpo vai ter outros estímulos positivos. Porque à medida que a gente vai dando estímulos positivos, o nosso corpo ele vai liberando químicas que vão nos acalmando, regulando nosso sistema respiratório, nosso sistema cardíaco, nosso sistema digestivo. E quando o nosso corpo vai liberando as químicas adequadas para o nosso corpo, a gente vai aumentando nossa imunidade, né? Então é muito mais fácil a gente ter mais saúde quando a gente está equilibrado emocionalmente do que ao contrário. Então é mais ou menos isso que a gente veio propor para vocês hoje. Vídeos de algumas práticas simples que você pode fazer no dia a dia para liberar esses estresses cotidianos. E claro, se você está sentindo um nível muito alto desses sintomas, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, porque essas técnicas elas ajudam muito a gente a equilibrar nosso estado emocional. Mas quando a situação ela é crônica, ela já está no campo físico mesmo, é preciso um auxílio de um medicamento, às vezes, para poder ajudar a regular essas químicas e fazer com que a gente se sinta melhor, tenha mais equilíbrio mesmo. Então, nunca descarte um aconselhamento médico, jamais. Mas também passe a ter mais autoconhecimento, conhecendo também como seu corpo reage a partir de outros estímulos que não só os estímulos que você vem tendo do estresse ou do trabalho, do automatismo e da reação meio que instintiva frente a problemas, dores, medos e etc.
Certo, Gustavo? Certo. Você tem algo a acrescentar nesse vídeo aí? Não, tá tudo bem, tá tudo... Quer dar algum depoimento sobre meditação? Acho que nem ia mudar nada. Então tá bom. Então, coloca aí pra mim, escreve se você gostou dessas dicas, diz pra mim se você testa essas técnicas que eu te disse e depois comenta aqui pra mim como você se sentiu, se você realmente teve alguma sensação positiva, se teve uma sensação negativa, como você acha que você pode melhorar, qual técnica que você conhece que a gente pode falar aqui também nos nossos vídeos e até o próximo, certo? Certo. Um beijo então e tchau! Tchau.